Tudo bem, meus amados irmãos da congregação no bairro Modelo? É um grande prazer poder estar participando com os irmãos e principalmente podermos partilhar da palavra de Deus e falarmos sobre aquilo que realmente esta palavra nos ensina e também, com certeza, permitir que Deus nos dê a paz, o consolo e principalmente que Deus nos ensine, de fato, a crer nele como diz a palavra. Eu creio que muitas pessoas se dizem crentes, que creem em Deus, numa existência de um Deus, mas que na verdade não sabem, não conhecem o que este Deus pensa e qual é o plano que esse Deus tem para a salvação do ser humano. Eu creio que nós, como seres humanos, temos que ter plena convicção do que é a salvação e qual é o processo de salvação que Deus oferece a todos nós. Então, neste momento, neste encontro, eu quero partilhar com os irmãos alguns textos bíblicos e creio eu que são textos conhecidos dos irmãos, mas a verdade é que muitas vezes nós temos um conhecimento de textos importantes acerca da salvação, mas também ficamos procurando outras coisas que Deus tenha para nós e criemos coisas novas, diferentes, e na verdade não há mudança no plano de Deus para a salvação do homem. Então hoje vamos pensar um pouco sobre isto, vamos crer, vamos realmente renovar a nossa fé no plano da salvação que Deus tem para nós. Eu vou orar e depois de orar nós vamos então começar a nossa peregrinação pela Bíblia com alguns textos. Amém? Oremos. Querido Deus, é com grande gratidão no coração que nesta hora eu busco a Tua presença para agradecer a oportunidade que o Senhor me concede de estar junto com os irmãos ali no bairro Modelo e partilhar com eles da Tua palavra. Agradecemos, ó Deus, porque a Tua palavra ela é fiel, ela é eterna e também agradecemos porque temos a liberdade de ler a Tua palavra, enquanto que em outros lugares do mundo esta palavra é perseguida. Por isso, ó Deus, dá-nos a paz, dá-nos, ó Deus, a alegria para podermos ler os textos sagrados e também podermos assim receber a Tua orientação e rogamos que o Teu Santo Espírito esteja falando ao nosso coração, ao meu coração e ao coração de todos que estão ouvindo e assistindo esta mensagem. Que o Senhor nos abençoe com a Tua palavra. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos então para o primeiro texto bíblico para a nossa reflexão. Romanos capítulo 3, versos 23 e 24. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. É importante para nós a leitura desse texto da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, os versos 23 e 24. Aqui nós encontramos duas coisas básicas para a nossa compreensão, para o nosso entendimento acerca da salvação que Jesus quer nos dar. Em primeiro lugar, o texto enfatiza muito a condenação. Nós vemos aqui no versículo 23, de que realmente não há para nós nenhuma expectativa de salvação por nós mesmos, porque o texto é bem claro e diz que todos pecaram. E todos estão separados, destituídos, impedidos de serem abençoados com a salvação. Esta é a grande mensagem desta primeira parte do texto. E se todos pecaram, isto implica de que todos estão condenados. E se realmente todos pecaram, nós também fazemos parte deste grupo. Eu sou pecador, você que me ouve também é pecador. Então, se nós olharmos simplesmente pelo fato de sermos pecadores, nós também estamos condenados automaticamente pelos erros, pelos pecados que cometemos. E é importante sempre lembrar de que pecado é tudo aquilo que contraria o propósito de Deus para a nossa vida. É tudo aquilo que vai contra a santidade de Deus.
Ou seja, se nós temos uma expectativa de estar com o nosso Deus no céu, com Jesus Cristo no céu, temos que lembrar de que Jesus é santo, de que o céu vai ser uma morada santificada e aqueles que têm os seus pecados, eles estão acometidos do pecado e também da impedimento de estarem com Deus no céu, porque não estarão santos, porque o pecado tira de nós toda a santidade. Então Deus aqui diz que todos pecaram e estão destituídos, impedidos de estar com Ele no céu. Então a salvação é o propósito e o plano que Deus tem para nos resgatar e permitir que nós estejamos com Ele no céu. Em segundo lugar, neste versículo, nós encontramos aqui o fator da dádiva de Deus ou da graça divina. Porque diz o texto no versículo 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela graça de Jesus Cristo, né? O texto diz que mediante a esta redenção, nós em Cristo estaremos no céu. Por Cristo e através de Cristo, nós teremos o perdão para os nossos pecados e estaremos assim resgatados, purificados e agraciados pela dádiva divina para estarmos na presença de Deus no céu. Então a salvação, o plano de salvação de Deus, tem essas duas palavras importantes, condenação e dádiva, graça. Ou seja, nós estamos condenados, mas a graça de Deus, o desejo de Deus é que nós sejamos resgatados do nosso pecado, libertos da nossa condenação e assim possamos almejar e ter a certeza de que estaremos com Deus na presença de Jesus nos céus. Amém? Vamos agora para o segundo texto bíblico. Romanos capítulo 5, versos 20 e 21. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Este texto que nós acabamos de ler traz também para nós algo de fundamental para que possamos entender de que todos nós pecadores temos a bênção de sermos salvos por Jesus Cristo. Há muitas pessoas que se consideram realmente não merecedoras da salvação. Não merecedoras porque reconhecem que vivem uma vida devasta, uma vida realmente impura, uma vida que vai contra todos os princípios divinos, e acham que por serem muito pecador, não têm direito à salvação. Mas aqui no texto de Romanos, capítulo 5, nos versos 20 e 21, nós vemos uma coisa muito interessante. Isto, graças a Deus, pelo plano que Deus tem para salvar a nós todos. Primeiro, o texto diz claramente ali de que a lei, a ofensa, superabunda, o pecado é demasiadamente extenso no mundo. E o texto diz ali de que o pecado superabunda e se multiplica a cada momento da vida. Mas se por um lado há muito pecado, também a graça de Deus superabunda, se multiplica. Isso me faz pensar de que por mais pecadores que que sejamos, por mais pecador que alguém seja, a graça de Deus é superior aos seus pecados. Não há como alguém chegar diante de Deus e Deus dizer, não há solução para você. Porque a solução da salvação, do perdão, é uma dádiva de Deus. É Deus quem toma a iniciativa de perdoar. E Deus, então, tem a sua graça, que é uma graça maravilhosa. Como diz aquele cântico, né? Maravilhosa graça, né? E isto quer dizer que a graça de Deus cobre toda a multidão de pecados. Então, se você se acha alguém realmente muito pecador, saiba de que por mais pecados que você já tenha cometido e por maior pecador que você seja, a graça salvadora de Deus através de Jesus é maior do que a quantidade dos seus pecados.
Aonde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Isto é importante. É importante porque isso nos dá a convicção de que há solução. Há solução para a minha vida, para a sua vida diante de Deus. Basta você realmente reconhecer de que esta salvação depende da sua fé, mas também, principalmente, da graça divina. E a graça divina é uma graça que não falha, é uma graça verdadeira, é uma graça constante. Enquanto estamos vivendo, a graça de Deus está diante de nós. Enquanto nós temos fôlego, nós temos diante de nós um Deus querendo nos salvar, desde que reconheçamos os nossos pecados e o confessemos a Ele. A graça de Deus cobrirá a multidão dos nossos pecados e nos santificará. Mas vamos para mais um texto bíblico. Amém? João 3, verso 16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Bem, esse texto é um texto super conhecido. Eu creio que todos nós conhecemos e sabemos de cor, né? E muitas vezes nós falamos isso com muito gozo no coração, com muita alegria, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na verdade, esta afirmação bíblica, esse texto que está lá no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, é um texto que deixa claro para nós de que a salvação, ela é fundamentalmente uma oferta de Deus. Deus tomou a iniciativa. Deus, contemplando a humanidade pecadora, Deus tomou a iniciativa de oferecer a salvação. E esse oferecimento envolvia a vinda de Jesus Cristo ao mundo. Por isso que o texto diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. E este envio de Jesus foi um envio com um único propósito: nascer, morrer e ressuscitar. Ou seja, nascer para salvar, morrer para pagar os pecados e ressuscitar para vencer o poder do pecado na vida do ser humano. E assim, consequentemente, dar a salvação ao ser humano. Então, João 3,16 faz-nos lembrar sempre disto, de que a graça salvadora foi uma oferta e que esta oferta precisa ser aceitado pelos homens, de que Jesus veio para nos salvar e Jesus, morrendo e ressuscitando, venceu o pecado que habita em nós. Mas mais do que isso, nós temos que lutar renunciando ao pecado e aceitando a Jesus como Senhor e Salvador, e entendendo isto, que o plano de salvação de Deus para a minha vida, para a sua vida, exige então essa questão do aceitar, do reconhecer que só Jesus Cristo pode nos salvar. Amém? Vamos para mais um texto bíblico que fala-nos acerca da graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Este texto que agora acabamos de ler é o texto em que fala realmente de que a salvação não só é um ato de perdão de pecados, mas é um ato de transformação do contexto do ser humano. Até aqui nós temos a ideia de um ser humano criado, ou seja, criatura de Deus, um ser humano que foi criado segundo a imagem de Deus, mas que pecou, desobedeceu a Deus e se tornou uma criatura pecadora. Agora, com a vinda de Jesus Cristo e o plano da salvação de Deus através da sua graça, é um plano de transformar o ser humano e fazer com que ele deixe de ser apenas uma criação e passe a se tornar filho de Deus. O texto é bem claro.
porque todos aqueles que receberam a Jesus Cristo, Deus deu a eles o poder de se tornarem filhos de Deus. Isto é muito importante, porque nós temos que reconhecer isto, de que se existe um lugar especial, uma morada celestial, onde Deus habita, e se Deus quer que você esteja lá com Ele, habitando essa morada eternamente, Deus quer que ali nós estejamos juntos com Ele, como filhos dEle, membros de uma família, a família de Deus. Então, Jesus Cristo, vindo ao mundo, Ele não só concede a nós o perdão para os nossos pecados, mas Ele concedeu a nós o fato de nós nos tornarmos filhos de Deus. E eu creio que no mundo nós já temos pessoas que são criaturas e pessoas que, além de criaturas, são filhos de Deus. Por quê? Porque só se tornam filhos de Deus aqueles que creem em Jesus Cristo, que reconhecem que a vinda dele faz parte de um plano de salvação estipulado por Deus e recebem este ato de crucificação, de ressurreição, como sendo o único meio de serem salvos e se tornarem filhos de Deus. Fica uma pergunta no ar. Somos criaturas simplesmente ou somos filhos de Deus através de Jesus Cristo? Cada um de nós pode dar uma resposta a essa pergunta, porque isso é um ato muito pessoal, individual de cada um de nós diante de Deus. Mas vamos para mais um texto bíblico. Evangelho de João, capítulo 19, verso 30. Jesus disse: "Está consumado." Com isso, curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Agora vamos pensar de que esta salvação é um ato consumado por Deus. É um ato que foi executado por Jesus Cristo na cruz e não há quem mude esta posição de ser a salvação um ato consumado. Nós podemos pensar de que realmente nós corremos riscos, mesmo dizendo que cremos em Jesus Cristo. Mas os riscos não é o fato de que Deus venha falhar na sua graça, mas é o fato de que talvez nós não tenhamos tomado uma decisão concreta, real, sincera, consciente diante de Deus. Se eu tenho uma decisão concreta, com certeza de que sou pecador, e se eu tenho consciência de que o único meio de salvação é possível só através de Jesus Cristo, e se eu creio em Jesus Cristo e entrego a minha vida a Jesus e procuro seguir a Jesus como meu Senhor, obedecendo os seus ensinamentos, as suas palavras, eu posso ter a convicção de que a minha salvação está consumada. Eu não vou perder esta salvação. Nada poderá tirar de mim esta salvação. A prova disto é que Jesus Cristo, quando foi crucificado e quando ele estava ali no momento de entregar o seu Espírito ao Pai, ele deixou claro, através da sua expressão, de que esta salvação estava concreta, realizada, estipulada por Deus para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Vejam vocês que o texto que nós temos aqui é um texto muito importante. No capítulo de João, capítulo 19, versículo 30, ali diz claramente: "Então Jesus, depois de ter tomado o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito ao Pai." Jesus declarou: está consumado, está feito, está realizado. A salvação do ser humano está estipulada. Ninguém pode impedir, porque Jesus deu a sua vida em prol dos pecadores e isto foi um pagamento que Jesus efetuou na cruz pelos nossos pecados. Então, se você já tomou uma decisão por Jesus Cristo, se você está consciente de quem você é e do que Jesus é, você pode ter certeza de que a tua salvação ela está confirmada e que você não vai perder essa salvação se a sua fé estiver firmada em Jesus Cristo.
A salvação é um plano que já foi realizado e consumado por Jesus. Nada vai acontecer daqui para frente. Não virá nada à frente para consumar esta salvação. Às vezes as pessoas fazem votos diante de Deus e pedem: se Deus, se o Senhor aparecer para mim, se o Senhor fizer isto, se o Senhor, eu vou entender que o Senhor é o meu Deus e o meu Salvador. Isso não existe. Temos que crer naquilo que Deus já fez, ou seja, Jesus na cruz e ressurreto. Não vai haver mais nenhum outro ato de salvação. O que tinha que ser feito para salvar a sua vida e perdoar os seus pecados, Jesus fez no Calvário. Creia nisto, a dádiva de Deus está consumada. A graça de Deus está superabundante na sua vida se Jesus for o teu Senhor e o teu Salvador. Creia nisto. Vamos para mais um texto bíblico. Romanos capítulo 10, versos 2 a 4. Pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que nele crê. Nesse texto que lemos aqui em Romanos, o apóstolo Paulo está falando a pessoas que se diziam realmente seguras da salvação, pessoas que estavam crendo em Deus, mas que realmente reconheciam que esse Deus poderia ser o Salvador deles, mas que eles acharam que tinham que fazer alguma coisa a mais. Eles achavam que era necessário uma atitude a mais deles para garantir essa salvação. E Paulo então escreve aqui e diz assim: porque lhes dou testemunho de que têm zelo por Deus, mas não com o entendimento. Paulo estava dizendo: vocês zelam pelas coisas de Deus, vocês reconhecem a existência de um Deus, mas vocês não têm entendimento acerca desse Deus. E Paulo também continua dizendo ali no versículo 3, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Ou seja, eles não reconheceram e não aceitaram o sacrifício de Cristo como um ato de justificação. Eles achavam sempre que tinham que fazer algo mais para serem salvos. E nos dias de hoje, muitas pessoas ainda pensam assim. E muitos se dizem crentes em Jesus, mas acham que tem que fazer alguma coisa a mais para garantir a sua salvação. O que garante a nossa salvação é a justiça de Deus, e a justiça de Deus foi feita através de Cristo na cruz, pelos nossos pecados. E o texto de Paulo, ainda em Romanos, ele escreve: justificados, pois, pela fé em Cristo Jesus. Isto quer dizer, a minha fé dá cabo dos meus pecados, porque Jesus justificou a mim na cruz, morrendo pelos meus pecados. E aqui nós vemos então de que no versículo 4 Paulo diz: pois Cristo é o fim da lei para justificar a todo aquele que crê. Então, não tem que ser feito mais nada. Se você já tomou uma decisão por Jesus, e se você vive essa vida em busca de obedecer a Jesus e seguir a Jesus como seu Senhor e Salvador, crendo na sua palavra e fazendo aquilo que a palavra de Deus ensina, a sua salvação está consumada. Deus, através de Jesus, já saldou os seus pecados na cruz. Justificado pela fé, você tem a salvação eterna. Não tenha dúvida disto. E uma coisa que eu quero dizer, nós servimos a Deus hoje, não para sermos salvos, mas nós servimos a Deus porque somos salvos por Jesus. Tudo que você faz na obra do Senhor, você faz não para ser salvo, mas porque você já é salvo em Jesus Cristo. Não faça as coisas na obra de Deus para ser salvo, porque nós não temos condições de fazer nada por nós mesmos. Se Cristo nos salvou, nós servimos a Jesus e fazemos a obra de Deus porque somos salvos por Jesus Cristo.
Entendam bem isto, ok? E para concluir, eu quero citar uma palavra do falecido evangelista Billy Graham. E Billy Graham anunciou o plano da salvação praticamente no mundo todo. Foi um exemplo de evangelista. E Billy Graham disse certa vez de que muitos pecadores, muitos homens maus estarão no céu, enquanto que muitos bons homens estarão no inferno. O que quer dizer isto? Quer dizer de que muitos pecadores, como aquele que estava com Jesus na cruz, serão salvos pela fé e estarão na eternidade com Cristo. Enquanto que muitos que se dizem bons, pessoas honestas, pessoas que fazem parte do rol dos bons pais, dos bons filhos, dos bons esposos ou das boas esposas, muitos destes que se acham bons, se não têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador e não aceitam que a salvação é um plano da graça divina e não aceitam de que esta graça já foi executada e está consumada com o sacrifício de Jesus na cruz, se não tiverem Jesus como seu Senhor e Salvador e não se arrependerem dos seus pecados, por melhores pessoas que elas sejam neste mundo, elas estarão no inferno. Porque o que nos livra do inferno é o arrependimento e a fé firmada em Jesus Cristo, crendo na graça salvadora de Deus realizada na cruz do Calvário. Portanto, resumindo, a salvação é um plano de Deus, a salvação não é adquirida ou não é uma aquisição que o ser humano faz, mas é uma dádiva de Deus, é um dom gratuito de Deus para dar o perdão e a salvação aos seres humanos que crerem em Jesus Cristo. A graça, a salvadora de Jesus, tem o poder de nos fazer filhos de Deus. Deixamos de ser criaturas pecadoras e nos tornamos filhos de Deus. E como filhos de Deus, temos a herança nos céus. Quando aquele ladrão na cruz do Calvário entregou-se a Jesus Cristo e disse a ele: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ele estava confirmando de que ele estava crendo de que Jesus era rei. Ele estava crendo de que por ser rei e salvador, Jesus tinha um reino. E mais do que isso, ele queria estar neste reino com Jesus. Que você e eu, todos nós, possamos crer nisto, que Jesus é o rei e salvador dos pecadores e que ele tem um rei, que ele tem um reino. E nós queremos e desejamos estar neste reino com Jesus. E isto é possível graças ao plano de salvação estipulado por Deus e à graça divina da salvação realizada na cruz através de Jesus. Que você possa crer, aceitar e viver com Jesus e para Jesus. Que assim seja. Um abençoado final de momento de culto é a minha oração em nome de Jesus. Um abraço a todos, irmãos. Fiquem com Deus. Salvo por Jesus Cristo, tenho perfeita paz, tal comunhão com Ele, toda aflição desfaz. Ele me deu certeza da minha salvação, que de inefável gozo enche meu coração. Salvo por Jesus Cristo, tenho perfeita
coração desfaz.